Olá pessoal do YouTube, pessoal do Insta, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, onde a gente vai falar sobre mais um pecado que os vestibulandos cometem, um pecado da avareza. Ai, que pecado é esse? Um pecado totalmente desafiador que vocês podem se surpreender com o resultado e principalmente no final eu vou dar as dicas sobre como a gente trabalha esse pecado. O que a gente precisa fazer para dominar esse pecado e fazer com que a gente pare de ter esse tipo de comportamento. Então, para a gente começar, eu peço para o pessoal aqui do Insta e o pessoal lá do YouTube também, pega o aviãozinho e manda para o maior número de amigos que vocês tiverem, porque sobre isso a gente também vai falar sobre a live hoje. Ó, o pessoal do vestibular pela última vez já entrando na live, legal, muito bom ver vocês aqui. Hoje eu li mais uma remessa de tarefas aí que vocês fizeram. E uma das tarefas do vestibular pela última vez de quem é aluno é tirar uma foto de jaleco e receber hoje as fotos foram... Para mim, eu fiquei muito feliz, porque já dá a ideia de como vocês vão ficar em breve, muito em breve. Como vai ser quando vocês estiverem lá na universidade, quando começarem já a fazer disso a rotina de vocês. O pessoal de sempre, de todas as lives, já está aqui comigo, né? Que estão. Hoje é o nosso quinto pecado que a gente vai falar. Amanhã a live provavelmente ela vai ser mais cedo, mas depois eu vou colocar direitinho qual vai ser o horário da live para amanhã. Não vai, acho que não vai ser às 6 horas, vai ser um pouco antes. Boa noite, pessoal. Sejam mais uma vez o pessoal que está entrando aí, bem-vindo. O pecado de hoje é um pecado interessante da gente trabalhar. Porque, oi Anthony, que vocês vai poder trabalhar a outra questão de vocês, o outro lado, a questão da compaixão, da empatia, de se pôr no lugar do outro. Para quem já está participando de todas as lives dessa semana, dá um joinha aí quem colocou, já está praticando o que eu coloquei nas outras lives, que já está fazendo de exercício em casa aquilo que eu dei como dica para vocês nas outras lives. E alguém já está tendo aí algum resultado diferente daquilo que tinha antes, de saber que é possível sim a gente estar trabalhando de maneira diferente. Ai, que bom, eu fico tão feliz de saber. Você fez lá a tarefa que eu dei para vocês na live de ontem? Você já pediu lá para as pessoas escreverem quais são as suas virtudes, os seus talentos, as suas qualidades, para que você comece a... Ai, que bom que você fez. O pessoal do YouTube, eu pedi ontem para uma menina do Insta fazer uma tarefa para mim, para que ela pare de pensar só no lado negativo e sim ela comece a evidenciar o lado positivo dela, o quanto ela pode se surpreender com a evolução que ela pode ter. Pessoal, avareza. O que é uma pessoa avarenta? Eu lembro que na minha época a gente via muito... Ai, que ótimo, Anthony, que você está conseguindo estudar, que você está conseguindo sentir essa paz, essa alegria no final do dia. Eu fico muito feliz por saber ter esse feedback de vocês. E eu lembro quando, antigamente, assim, que não era nem do tempo de vocês, mas a gente via muito gibi, né? Ou revistas em quadrinhos. E nessas revistas tinha o Tio Patinhas. E o Tio Patinhas tinha aquela visão daquele quarto cheio de moedas, com muitas moedas, e ele acumulava as coisas, e que era só para ele não dividia com ninguém.
E o tempo foi passando e também falavam das pessoas que eram pão duras, ou as pessoas que eram egoístas, que guardavam as coisas só para si. Algumas vezes quem é filho único tem as pessoas dizem, né, tem essa nomenclatura de que ele é egoísta. Às vezes a gente tem algumas crianças brincando e o pessoal fala, ela quer tudo pra ela, não guarda nada, não divide nada com ninguém. E ela não olha, só olha pro seu próprio umbigo, não divide as coisas que ela tem. E isso aconteceu, e quando eu fui descrever os pecados, eu lembrei muito disso, porque tem duas formas de você olhar a avareza. Você pode ser uma pessoa que acaba tendo e guardando o conhecimento que tem só para si, não divide nada com ninguém, é só seu, e isso vai que eu divida com alguém, ou eu ensine alguém e essa pessoa saiba mais do que eu. Lembro que eu contei ontem sobre a minha vestibulanda que ensinou uma outra pessoa e essa outra pessoa acabou passando e ela naquele semestre não passou. E tem a outra questão de que as pessoas tentam por caminhos mais longos tentar fazer tudo sozinho, que não investe numa boa qualidade de cursinho, não investe numa boa qualidade de um curso de redação, de um professor de redação, ou também para cuidar do seu emocional. Acha que não é interessante, não é importante, dá conta sozinho, e com isso, em vez de alavancar o seu resultado, bem pelo contrário, começa a sentir mais dificuldade. E tudo por quê? Porque tem esse pensamento de que eu não vou gastar com isso, não, eu acho que eu consigo dar conta em casa, tem tanta coisa na internet hoje em dia, você não precisa comprar, nossa, tem tanta informação aí, é só você digitar lá no Google que você encontra. E aí que mora o grande perigo. Por quê? Porque às vezes esse Frankenstein que a gente vai montando de coisas que você vai procurando, uma que você vai perder mais tempo procurando informações. Outra que às vezes você acaba encontrando informações que não são tão qualificadas, que não tem uma bagagem literária, uma bagagem de fundamentos por trás disso, e aí o seu estudo, em vez de ser um estudo de qualidade, fica um estudo raso. E com isso, em vez de você ter mais qualidade na hora da prova e até no seu próprio desenvolvimento enquanto vestibulando, até chegar a hora da prova, em cronograma, em qualidade de estudo, em ter certeza que você está fazendo melhor, acontece bem pelo contrário, porque como a sua avaliação ela é pequena, porque você não sabe como é que você está, porque você não tem muita ideia dessa qualificação da qual você está absorvendo esse conteúdo, você acaba piorando aquilo que você poderia estar muito melhor. Eu lembro que eu atendi uma menina uns 2 anos atrás, de que ela saiu do terceirão e a mãe dela falou, não, mas você estava num colégio ótimo, um colégio particular, você tem boas apostilas, o colégio trabalhava para que vocês cuidassem da questão do vestibular, você não precisa fazer cursinho. Você pega todo esse material que você tem em casa, aí você senta e estuda que você vai passar. E para que a gente vai gastar com isso agora? Você tem o material, você teve qualidade aí no seu ensino médio, então estuda com isso. E só esse tempo de ela estar perdida, desorganizada, como fazer um cronograma, como ter essa habilidade de estudar sozinha, de às vezes não ter um professor para poder tirar as dúvidas específicas, de não ter um cronograma onde fosse feito um avanço do estudo dela, ela perdeu 1 ano. E com isso, não só perdeu 1 ano, como retrocedeu no conhecimento, começou a desenvolver pensamentos fortes, negativos, de menos-valia, de que ela não tinha condições mesmo, que ela tinha tudo nas mãos, e ela acabou perdendo por ela não conseguir dar conta sozinha. Ela achava que ela era o problema,
E aí, em vez de ela poder conseguir avançar e aumentar sua maturidade enquanto vestibulanda, ela piorou demais. E não era por falta de tentativa, porque quando ela veio conversar comigo pela primeira vez, ela dizia: Cris, mas eu acordava cedo, eu procurava na internet os conteúdos, eu buscava fazer o meu melhor, mas tinha coisas que às vezes eu demorava muito tempo procurando informações, e nesse tempo de procurando vídeo no YouTube, às vezes eu me perdia, aí eu acabava olhando outras coisas. Então entende quanto às vezes o barato sai caro? E esse é um cuidado que vocês precisam ter enquanto vestibulando. Então, às vezes a gente economiza de uma forma, mas ali na frente, aquela economia que você fez agora, ela vai te custar muito mais caro, vai ser muito mais caro para você trabalhar aquilo. Então, nesse sentido, é extremamente importante eu avaliar, fazer um orçamento ou conversar com a família, quanto a gente pode investir para que eu tenha mais qualidade no meu estudo. Não vamos esperar eu ver que eu não tenho condições de passar sozinho para depois eu trabalhar isso. Então, quando a gente faz um planejamento enquanto vestibulando e com esse planejamento você consegue alavancar o seu estudo, é muito melhor do que você ficar tentando alternativas sozinho e com isso você chegar lá na frente e ficar muito pior. Então, por isso que eu sempre falo para os meus vestibulandos, quem já está no terceiro ano e vai depois fazer um cursinho ou vai se preparar para o vestibular, como você imagina qual seria a melhor forma de você aprender? Qual é o seu nível enquanto vestibulando? Você é alguém que já na escola tinha uma autodisciplina de estudar sozinho, você conseguia fazer o exercício sozinho, você não precisa de estar junto com outras pessoas para você conseguir se desenvolver, você consegue ter essa autodisciplina? Então, invista num bom cursinho e estude em casa. Agora, se você sabe que não é para qualquer pessoa, que tem a autodisciplina, que consegue estudar, que consegue acordar no mesmo horário todos os dias, que consegue parar nos mesmos horários para almoçar ou para lanchar e volta com foco, se você acaba ficando muito perdido em casa, então procure fazer um planejamento dentro das questões de você ir para um cursinho. E o outro lado que eu percebo também do vestibulando, na questão do pecado da avareza, é você reter esse conhecimento para você reter as informações. Eu percebo que muitos vestibulandos participam de grupos do WhatsApp e nesses grupos às vezes as pessoas colocam questões e aí eu lembro que no consultório às vezes eu via o pessoal lá comentando as questões e algumas pessoas dizem: ah, não, mas deixa o pessoal se virar, deixa eles procurarem as informações, eu que não vou ficar dizendo. Depois ele passa ou não. O que é meu, eu me virei para aprender, ele que se vire também. E aí a gente vem o outro ponto da questão da empatia. Será que se você tivesse, alguém tivesse te ajudado, você não teria aprendido de uma forma muito mais rápida? Será que se você não ajudar, quando a gente ajuda, a gente aprende duas vezes? Eu tenho um menino, o Gustavo, que tem o vídeo dele lá no YouTube. Até esses dias a gente tentou fazer uma live e não deu certo. Que o Gustavo sempre foi de ajudar muito as pessoas. Ele sempre ajudava. Ele estudava de manhã, ele estudava à tarde e ele sempre tirava um tempo para tirar as dúvidas das pessoas que não conseguiam, que tinham dificuldades em exatas. Ele sempre fez isso. E não foi à toa que ele passou entre... Eu não me lembro qual foi o lugar que ele passou, acho que foi segundo ou terceiro lugar na Federal. 16º na Federal, quando ele fez. Ele passou, acho que foi em primeiro, segundo na particular. E ele, depois que ele passou, que ele foi para a universidade, ele continuou indo no cursinho onde ele fazia para continuar ajudando as pessoas das quais ele não conseguia, que tinham dificuldade, simplesmente pelo gosto de ajudar o outro, de ver o outro tendo evolução a partir do seu conhecimento. Então vocês percebem que poucos detalhes, quando a gente coloca em prática a troca,
o planejamento, a busca pelo melhor, a gente consegue ter muito mais resultado do que quando a gente assume esse caminho sozinho e achando que eu não posso passar informação, que eu dou conta sozinho e que eu não preciso da ajuda de ninguém. E é aí que mora o grande perigo de, em vez de a gente ir para frente, a gente ir para retroceder. Então, o que eu quero passar com esse pecado para vocês? Que vocês prestem atenção. Como é que eu estou, qual é a avaliação que eu faço de mim mesmo enquanto vestibulando? Eu sou uma pessoa generosa, bondosa, que ajuda as pessoas, ou sou uma pessoa humilde, que peço também ajuda, vou buscar ajuda quando eu percebo que eu estou com dificuldade? E além disso, eu sou uma pessoa de que eu estou fazendo um planejamento, estou buscando o melhor para o meu ensino, para para a qualidade desse vestibular que eu quero fazer, ou eu estou sendo casquinha e não estou gastando não vou gastar com cursinho, eu não vou gastar com qualidade de estudo e estou me virando sozinho. Então essa é a mensagem desse pecado que eu quero que vocês tenham, que vocês avaliem como é que tá a qualidade daquilo que vocês estão fazendo. Agora eu quero perguntar para vocês, como é que vocês se percebem? Vocês são pessoas generosas? O pessoal aí do YouTube e do Insta são pessoas generosas? Vocês dividem o conhecimento de vocês com alguém? Com as pessoas as quais não sabem? Porque mesmo a gente sendo um vestibulando que não... eu não sou vestibulando que sei todas as matérias, mas sempre tem uma matéria, sempre tem um conteúdo que eu consigo entender melhor, que eu consigo me sair melhor. E será que todas as pessoas que eu conheço, elas saem tão bem quanto eu nesse conteúdo do qual eu sei? Ou será que são pessoas também que não conseguem, têm um grau de dificuldade e com isso eu consigo ajudar? Então, isso é algo importante para a gente pensar, para a gente analisar, porque fazer essa troca dá muito, muito resultado. Lá nas turmas do vestibular pela última vez, a gente adota os anjos, que são outros vestibulandos, que um vai ajudando o outro nesse sentido, não só na questão de conhecimento, mas também na questão emocional, na questão de dar aquele apoio quando ele precisa, porque uma das coisas que para mim é muito importante é ajudar o outro, mas não ajudando o outro, buscando, esperando ter algo em troca, pelo simples fato de que quanto mais você entrega aquilo que você sabe, quanto mais você faz esse tipo de generosidade, com certeza o retorno vai vir para você. Assim como todo o conteúdo que eu faço e dou para vocês, e para mim é muito tranquilo fazer isso, porque eu sei que tem muita gente que gostaria, por exemplo, de estar nas turmas do vestibular pela última vez e não consegue, ou também não tinha o conhecimento de quanto o emocional é importante, e por isso às vezes não leva isso em consideração, e aí quando chega lá na hora da prova não consegue fazer. Hoje à tarde até eu fiquei surpresa porque eu recebi muitos anúncios no Insta de universidades que vai haver o vestibular. Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade de Minas, até aqui de Santa Catarina mesmo, e alguns vão fazer a redação online e a avaliação do conteúdo vai ser pelo Enem. Agora, aí me vem o pensamento, como é que vocês agora devem estar pensando, como é que foi a minha nota no Enem? É algo que agora, nesse momento, com tudo aquilo que vocês têm que estudar, vocês não conseguem fazer nada, porque o que poderia ter sido feito já foi feito lá nos outros Enems que vocês fizeram. Então, o resultado de algumas universidades do vestibular de agora vai ser sobre algo do passado. E que muitas coisas lá naquele passado, quando vocês fizeram essa prova, vocês não tinham conhecimento. E é o que vai ser levado em consideração agora. Então essa constante dificuldade de saber como vai ser o futuro, dessa incerteza,
do que vai acontecer nos vestibulares traz muita aflição nesse momento. É exatamente, o Anthony está falando aqui, eu ajudo quando eu sei, quando não sei muito bem sobre o assunto, compartilho o máximo de informações, principalmente... Ah, obrigada, Anthony, que você compartilha o meu perfil, eu fico muito feliz, porque quanto mais as pessoas souberem, hoje eu atendi uma menina no vestibular pela última vez, que na mentoria individual, e ela falou, Cris, eu não sabia o quanto o emocional era importante, eu não sabia o quanto isso fazia toda a diferença quando a gente vai estudar. Porque a gente pensa que só estudar matéria vai fazer com que eu passe. E agora eu percebo que foi o meu emocional que me tirou do vestibular do ano passado, que tirou a minha vaga, por eu não estar bem, por eu estar com excesso de culpa, por excesso de exigência comigo mesmo no último vestibular. E agora, tendo essa consciência e trabalhando os meus pontos, que eu consigo perceber o quanto eu posso, o quanto eu tenho que trabalhar meus pensamentos negativos e quanto eu tenho que avaliar como eu estou fazendo as minhas questões. Não é simplesmente ligar no piloto automático e fazer o que eu tenho que fazer. E até porque dos pontos que esse ano vai ser muito pesado vai ser a questão da procrastinação, porque como a gente não tem data e não tem prazo para fazer nada, então vai ser tudo dentro de algo que você não sabe, pode ocorrer em dezembro, pode ocorrer em janeiro, pode ser em fevereiro, pode ser em março do ano que vem, então é muito espaço de tempo de algo que você não sabe como vai acontecer. Então isso acaba gerando um grande desafio para quem é vestibulando. Mas quanto mais a gente entender quais são os pontos que eu preciso melhorar, mais eu vou conseguir fazer com que eu tenha mais qualidade naquilo que eu estou fazendo. Agora eu pergunto, pessoal, ficou alguma dúvida para vocês dentro desse nosso pecado de hoje? Que ele é um pecado que ele não tem muito... o Anthony está dizendo aqui que para o pessoal do YouTube, que os meus amigos, mesmo quando não têm acesso ao cursinho e ao material, eu baixo e mando o PDF para eles e a gente tem se ajudado. Exatamente, assim, eu acho que até quando a gente vai fazer as lives, vocês poderiam colocar embaixo nos comentários, pessoal, eu sou bom em tal matéria, se alguém precisar de ajuda, pode me mandar lá no direct, eu tenho dificuldade em tal matéria, se alguém aqui sabe esse conteúdo, pode me ajudar, porque quanto mais a gente trazer, fazer uma comunidade nesse contexto, mais todo mundo vai crescer, todo mundo vai evoluir na questão do conhecimento, da troca, de conhecer outras pessoas. Como é que é aqui? Deixa eu só entender. Comece, tem tempo disponível, dá para revisar as matérias que tem mais dificuldade? Eu só não entendi aqui a primeira palavra que você colocou. Comece, tempo disponível. Você pode repetir ali para mim que eu não entendi? Porque era para ser com esse tempo disponível. Não deu espaço. Exatamente, assim, com esse tempo disponível dá para você revisar as matérias que tem dificuldade. Mas também tem que ter muita autodisciplina de criar consciência que mesmo a gente não tendo prazo, a gente precisa continuar andando. Que não é um prazo, um tempo que a gente ganhou para não fazer nada ou para poder ficar mais para ter de lazer, e sim para que a gente consiga, eu falei isso na live de ontem, para que a gente consiga ter mais qualidade quando for fazer essa prova. É como se a gente tivesse ganho um bônus desse tempo, e é importante criar consciência disso. E também para você poder conhecer mais pessoas, poder tirar as suas dúvidas, ajudar o outro no que for preciso, esse tempo também vai servir para isso. E para trabalhar muito a questão emocional, porque muita gente
a grande maioria não vai ter o controle emocional necessário para chegar na hora da prova. Se as universidades continuar com esse tipo de avaliação do Enem dos anos anteriores, quando chegar o Enem desse ano, muita gente vai precisar ou vai querer melhorar muito para poder avançar a sua nota no Enem. Por quê? Porque se isso for usado de novo, eu preciso estar com uma nota maior para poder disputar em mais universidades. E aí essa questão do tudo ou nada vai fazer com que mais pessoas tenham menos qualidade em fazer sua prova. Mais ansiedade, vai gerar mais ansiedade, vai gerar mais angústia, vai gerar mais dificuldade com isso. Então, quem tiver o controle emocional para poder fazer a prova do jeito que tem que ser feita, não tenho dúvida que vai chegar lá e vai ter um resultado muito diferente do que já teve até agora. Agora, pessoal, tem mais alguma dúvida aí que vocês queiram tirar comigo? Que eu ainda tenho um tempinho antes de finalizar a live de hoje. Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Amanhã a gente tem live, mesmo sendo sábado, eu vou fazer o sexto, vou falar sobre o sexto pecado capital, hein? E eu espero vocês na live de amanhã. Pessoal que entrou agora, eu não coloquei, não fixei o tema. Hoje a gente está falando do quinto pecado que todo vestibulando acaba cometendo, que é o pecado da avareza, que ele vem de encontro a você não investir na questão da qualidade do seu estudo. Eu não sei te responder, sabe? Porque ele pode ser bom, porque se a gente pensar que às vezes as pessoas fazem o primeiro dia do Enem, acham que não vão bem, e com isso acabam indo mais desmotivados na outra semana, isso é legal, porque aí você já faz tudo no dia, não dá tempo de fazer isso. Só que também existe o outro lado, que você consegue ter uma semana para relaxar, para você dar mais se preparar um pouco mais para o outro dia que você teria a prova. Então, mas para quem tiver preparado, independente se for tudo no mesmo dia, se for em 2 dias diferentes, alternados, você vai conseguir fazer a prova igual. É mais importante a preparação do que a execução lá na hora. Então, eu acredito que não vai acontecer de ser num dia só. Acredito que vai ainda ocorrer em 2 dias separados. Mas o mais importante agora é a gente não pensar nisso. E a gente pensar assim, de que nessa qualidade que a gente precisa buscar para fazer o nosso melhor. E para isso, domingo, o que eu sugiro para vocês? Que façam uma lista de como é que foi a evolução, como é que foi o desenvolvimento de vocês nessa semana. O que vocês acham, onde que vocês acham que melhoraram, o que deu certo, e o que vocês se propõem a fazer na próxima semana, na semana que vem. O que vai ser feito de diferente para que vocês tenham os resultados melhores que dessa semana. Então, domingo de noite, antes de dormir, pega lá o caderninho que eu já pedi para vocês fazerem e anotem como é que vocês estão, como é que vocês estão se sentindo, para que a gente sempre tenha as evidências que estamos no caminho certo e para que a gente reforce aquilo que está dando certo e que a gente possa melhorar aquilo ainda que precisa ser melhorado. Então, dica para essa semana é fazer essa avaliação no domingo. Tem mais alguma coisa que vocês acreditam que precisem, que queiram tirar de dúvida comigo na live de hoje? O pessoal lá do... O YouTube caiu. O YouTube caiu, que pena, hoje não... A internet não tá ajudando, né? Não funcionou. E aqui, o pessoal do Insta, mais alguma dúvida pra gente tirar? Ou a gente conversa na live de amanhã? Acho que aqui não caiu também? Não. Achei que tá no 4G. Ah, tá. Pessoal, então na live de hoje era isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu queria finalizar contando uma história de uma menina que eu atendi. Ela foi uma das primeiras, acho que foi uma das primeiras, no primeiro ano,
em que para ela a coisa mais importante era investir no seu próprio conhecimento. Então, durante o terceirão, ela sabia que a família não tinha condições e que a mãe dela até achava que era melhor ela fazer enfermagem ou técnica de enfermagem, porque seria mais fácil, né, para a família poder suprir essa necessidade dela, e ela falou que não, que ela tinha nascido para ser médica e era médica que ela ia fazer. E aí um determinado dia a mãe dela falou, olha, a gente não vai ter condições de pagar cursinho, você sabe disso, é uma realidade, por mais que você queira, não é que a gente não quer que o seu sonho não aconteça, mas a gente não tem condições. E aí, quando ela teve essa conversa com a família, o que ela pensou lá no terceirão? Eu preciso achar uma forma de ganhar dinheiro para que eu possa ter dinheiro para poder pagar o cursinho ano que vem. Então, o que ela fez? Durante todo o terceirão, ela fazia... provavelmente vai ter live domingo, sim. Ela fazia docinho e vendia na própria sala lá do terceirão dela. E com isso ela foi guardando dinheiro e no outro ano ela conseguiu pagar, ela ganhou metade da bolsa do cursinho lá na própria escola que ela fazia o terceirão, e a outra metade ela conseguia pagar com o próprio dinheiro dela. E aí com isso ela conseguia, ela fazia algumas coisas para ela poder ter a renda para pagar, porque ela sabia que precisava pagar um professor de redação, ela sabia que ela não era boa em exatas, ela precisava pagar exatas, e ela queria muito fazer o trabalho comigo porque ela sabia o quanto era importante. Então, diante disso, eu sempre penso no exemplo dela, com o exemplo de que quando a gente quer, a gente dá um jeito e faz acontecer. E quando a gente tem um propósito maior, hoje ela já está na universidade, hoje ela já passou, mas até na universidade, depois, ela sentiu um gosto, um sabor de ela poder pagar as coisas para ela e ela poder ter esse retorno, que ela continuou fazendo, os colegas continuaram ajudando ela, e hoje ela está quase se formando, e eu lembro muito do esforço que ela tinha de fazer as coisas que tinham que ser feitas. E o quanto ela era uma vestibulanda exemplar, no sentido de que ela fazia as coisas que ela tinha que fazer, era uma pessoa que eu nunca vi reclamar da vida, reclamar das situações. Não, ela sempre estava buscando alternativa, ela não se comparava com os outros, e sim, ela conseguia se espelhar no que o outro fazia, que se o outro fazia, ela conseguia fazer também. Então, isso volta de novo a reforçar, quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente dá o nosso melhor e quando a gente quer o melhor, a gente vai lá e dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente começa a encontrar desculpas. Então, pessoal, vejo vocês na live de amanhã. Um beijo. Pessoal que eu não sei se agora a gente vai ter que deixar a live gravada aqui no Insta. A live de hoje vai ficar gravada no Insta, já que o pessoal do YouTube não conseguiu ver, e depois a gente vai transferir ela lá para o YouTube. O mapa mental dessa live também vai estar lá no grupo do Telegram para vocês, o resumo, para que vocês avaliem aí o que vocês precisam melhorar, para que vocês melhorem enquanto vestibulando, não só enquanto vestibulando, mas enquanto pessoa também. Um grande beijo e a gente se vê na live de amanhã. Tchau!